Bom, pessoal, agora, para finalizar aqui, vamos falar sobre a infraestrutura, ok? Então, a infraestrutura, vamos tentar analisar a infraestrutura da cidade. Então, para isso, eu vou imaginar o seguinte, eu vou me concentrar num aspecto econômico, né? Suponha o número de postos de gasolina dentro de uma cidade. Quantos postos de gasolina otimizaria algum tipo de processo dentro de uma cidade? Tá? Estou interessado, então, em descobrir qual é esse valor ótimo de número de postos de gasolina. Estou usando postos de gasolina, mas poderia ser qualquer outra entidade de reposição de suprimentos para a cidade, okay? Ou qualquer outra quantidade que esteja relacionada com infraestrutura. Então, eu vou chamar de P como sendo o número de postos de gasolina. Então, uma certa cidade que tem N indivíduos, suponha que ela tenha P postos de gasolina. O interessante é que esse P vá para um valor óptimo. O P deve convergir para um valor ótimo. E quando P é igual a P ótimo, a cidade está otimizando a sua captação de recursos, ok? Não haveria desperdícios de número de postos, né? Vamos dizer assim. Eu vou definir também uma variável que eu vou chamar de UI, que ela é alguma coisa relacionada com a função utilidade de um meu indivíduo I. Então, função utilidade do indivíduo I, ok? É uma espécie de o quão bem atendido é esse cara pelos postos de gasolina, né? Bem atendido no sentido de que ele tem o número de gasolina suficiente que ele precisa, certo? Então, quanto mais postos de gasolina eu tenho na cidade, maior vai ser o valor do certo indivíduo I. Mas chega um momento que satura, certo? Se eu tiver 10 postos de gasolina no meu bairro, eu vou estar completamente saturado, né? Eu tenho a minha disponibilidade muito mais gasolinas do que eu preciso, ok? Então essa é a ideia. Então existe um número ótimo de gasolinas em que eu atendo essa minha função utilidade, né? Próximo da saturação, não muito além da saturação, né? E eu vou definir também o Uzão aqui, que seria uma espécie de função utilidade total da cidade, né? O U, então, seria a somatória do Uzinho I em todos os indivíduos da população, ok? Se eu considero que a forma com que o U interage com os postos de gasolinas acontece da mesma forma com que acontecia nas interações entre dois indivíduos, né? No caso, interação dependendo da distância, eu posso dizer que o meu UI, por hipótese, ele é igual à somatória da interação desse I com o posto de gasolina K, né, que depende da distância R e K entre dois postos de gasolinas, e aí eu faço uma somatória sobre todos os postos de gasolinas. Então, o I é a somatória sobre todos os postos de gasolinas que interagem com esse indivíduo com uma relação dependendo da distância. Se há um posto de gasolina próximo da minha casa e há outro posto de gasolina bem longe da minha casa, eu vou, na grande maioria das vezes, no posto que está próximo de mim. De vez em quando eu vou naquele posto longe da minha casa, ok? Então, é isso que está me dizendo essa expressão, ok? Então, se eu jogo esse cara aqui dentro, eu tenho que a função utilidade total da minha cidade vai ser a somatória 1 sobre N, somatória K igual a 1P, F de R e K, ok? Se eu troco a ordem aqui dessas somatórias, eu posso fazer isso perfeitamente. K igual a 1 até P, somatória de I igual a 1, N, F de R e K. Esse é meu 1. Essa somatória aqui é exatamente a mesma somatória que eu fiz no contexto anterior. No caso lá, a gente viu que essa somatória aqui, resolvendo aquela integral, fazendo a hipótese de que há uma distribuição contínua de postos de gasolina ao longo do espaço da cidade, esse cara aqui escala com N elevado a 1 menos gama dF.
Ok? Resultado que eu já tinha apresentado para vocês. Então, se eu jogo esse cara aqui dentro, uma vez que ele não depende do índice K, eu vou ter que o meu U vai ser P vezes N1 menos gama dF. Aqui não igual, mas escala com, né? Escala com P, N1 menos gama dF. Ok? Bom, mas eu ainda não sei o valor do P. Ok? Eu sei o U, mas não sei o P. Quando eu tenho um número de postos de gasolinas que estão dentro ou estão próximo da saturação, no limite ali, eu teria o caso em que, por hipótese, eu vou dizer que o I é igual a 1 na saturação. Certo? U igual a 1 na saturação. Esse caso aqui, o indivíduo já está totalmente bem servido. Se o I é maior do que 1, ele já está começando a ter mais postos do que ele realmente necessita. Tá? Então, se eu estou num regime de P igual a P ótimo, eu tenho que todos os indivíduos da população vão ter um UI igual a 1. O que implica, por sua vez, que o grande vai ser alguma coisa, se o grande é somatório de todos os UI, né? Imagine que todo mundo esteja na saturação, né? Então num regime ótimo, então esse U vai ser igual a N vezes 1, no caso é N. Então no regime ótimo. Então no regime ótimo, esse U escala com N, o P vai estar no P ótimo, vezes N, 1 menos gama dF. Bom, se eu isolo o P ótimo, eu tenho que o P ótimo agora, ele vai ser uma escala N elevado a gama sobre dF. Ou eu posso dizer que P ótimo escala com N elevado a um beta, que eu vou chamar de infraestrutura, né? Onde beta de infraestrutura é igual a gama sobre dF. Se eu estou num regime de interação a longo alcance, que foi a hipótese que eu considerei, né, para que eu tenha um casamento entre o resultado da minha teoria com os dados experimentais, então gama dF tem que ser menor que 1, na teoria. Na teoria ele é menor do que 1, o que é condizente com os dados experimentais, em que o beta da infraestrutura, ele é menor do que 1. Os números de postos de gasolinas escalam sublinearmente com o número de indivíduos da população. Então eu tenho aqui um resultado que também é coerente com os dados experimentais.